Para moderar os trabalhos, convido o editor-chefe da Agência Infra, o jornalista Jimmy Amora. Como debatedores no painel A Eficácia no Planejamento da Infraestrutura Brasileira, convido o secretário adjunto da Secretaria Especial do PPI, Marco Aurélio Barcelos. Convido também o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, Walter Casimiro. O secretário de Desenvolvimento e Infraestrutura do Ministério do Planejamento, Ailton Madureira. O professor da Fundação Dom Cabral, Paulo Rezende. O sócio-diretor da BRG, Berkeley Research Group, Cláudio Graef. E o vice-presidente de Relações Institucionais da CCR, Ricardo Castanheira. Lembramos aos presentes, caso haja tempo hábil ao final das apresentações, será cedida a palavra à plateia por meio de perguntas escritas que serão encaminhadas às nossas recepcionistas. Caso precisem de formulários e canetas, as mesmas entregarão às senhoras e senhores aqui presentes. Com a condução dos nossos trabalhos, o moderador Jimmy Amora. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui nesse debate. Nós vamos conversar com vamos fazer uma dinâmica com perguntas aos debatedores e depois nós vamos pedir para que façam comentários e aguardamos também as perguntas que a plateia poderá nos enviar. A gente vai começar, eu queria que o Marco Aurélio pudesse comentar como é que a gente consegue fazer um planejamento com integração entre os modais e a gente não tenha que ficar pontualmente fazendo licitações ou contratos, concessões ponto a ponto, sem interligação, como foi nossa história recente de concessões. Jimmy, obrigado pela pergunta. Evidentemente, preciso primeiro agradecer aqui pelo gentil convite da BCR para que a Secretaria do PPI pudesse se fazer representar aqui nesse importantíssimo evento, que sem dúvida alguma congrega alguns dos mais importantes personagens, alguns dos mais importantes atores, tanto do setor público quanto do setor privado, e para o que talvez seja a matriz, o chassi ou a mãe das concessões, que são as concessões rodoviárias. A gente tem testemunhado aí ao longo da história que as principais modificações, as principais propostas, tanto normativas quanto contratuais, elas têm o seu germe no âmbito das concessões rodoviárias para depois irrigar outras iniciativas, outros contratos concessórios em outros modais, em outros setores, e que envolvem inclusive setores estrangeiros, alheios à própria logística, como seria o caso da infraestrutura social. Portanto, os debates, as discussões que são fomentadas no universo das concessões rodoviárias, eles são extremamente significativos, extremamente relevantes, haja vista o seu poder de irradiação para outros temas, para outros debates, para outros contratos. Relativamente à questão do planejamento, na realidade, relativamente ao tema que é objeto aqui desse nosso dispositivo, desse nosso painel, eu diria que ele é, talvez, também um dos temas centrais e que mereceriam detida atenção por parte dos gestores públicos, por parte do governo. A gente está falando em planejamento, E se é verdade que nós já tivemos alguns avanços hoje em relação a algumas iniciativas contratuais, temos contratos muito mais bem elaborados nos últimos 10 anos do que tivemos nos últimos 20 anos. Se é verdade que temos algumas iniciativas importantes em relação ao campo do acompanhamento dos contratos,
Estão aí as agências reguladoras que não nos deixam mentir, não apenas no âmbito federal, mas no âmbito estadual. Eu diria, né, a minha visão em relação ao processo de contratação de projetos de infraestrutura, de concessões, que nós ainda padecemos de um investimento, de um amadurecimento no que toca à função de planejamento. O governo precisa pensar estrategicamente, o governo precisa planejar estrategicamente. Isso significa, como o Jimmy bem colocou aqui, que não se deve realizar investimentos ou realizar propostas de investimentos ao soluço, né, de arroubo. Então, agora a gente faz essa rodovia, agora a gente faz aquela ferrovia. Evidentemente, é necessário que haja uma integração. O que eu posso dizer em relação ao reconhecimento desse déficit diz respeito ao planejamento, e isso é generalizado nos governos, né, não apenas no âmbito de governos de estados, de municípios, no governo central, mas o que se pode dizer que hoje tem sido feito no âmbito do governo federal relativamente a esse contexto, relativamente a esse cenário de déficit de planejamento, é um esforço de se criar um plano de logística integrado, um plano, uma agenda de investimentos integrado. Há uma série de vantagens que decorrem dessa iniciativa, dessa ação governamental, que vão desde a otimização dos esforços, a otimização dos recursos que vão ser canalizados para cada um dos empreendimentos, para cada um dos projetos que componham esse plano estratégico, esse plano integrado, e, sobretudo, passa-se uma mensagem para o mercado, para os investidores, de uma agenda constante de investimentos. Então, há o consensamento, há a transmissão da informação importante de que o governo está engajado, está empenhado em abrir oportunidades de investimento no setor de infraestrutura e com um cronograma fixo que permite que o próprio setor privado possa se estruturar, possa se planejar para ingressar em cada uma dessas iniciativas. Chama atenção, portanto, a questão atinente ao Plano Nacional de Logística. É um plano que tem sido realizado em conjunto com a EPL, né, sob a coordenação do presidente Medalha, e em breve nós teremos a oportunidade de fazer uma divulgação maciça em relação a esse plano, que deverá contar com a participação de toda a comunidade, de toda a sociedade. A ideia, na realidade, já adiantando aqui algumas cenas de capítulos vindouros da pauta de infraestrutura no governo federal, a ideia é que esse Plano Nacional de Logística, que comporte todos os modais e que focalize as demandas e o crescimento das demandas que tenham correlação com o transporte e com a logística nacional, ele possa ser uma ferramenta dinâmica de planejamento e de orientação de para onde devem ser vertidos os esforços governamentais no que toca a investimentos, no que toca a infraestrutura. Portanto, Jimmy, o planejamento é ainda um item que merece uma musculatura, que merece um esforço adicional por parte de todos os governos. E, sem dúvida alguma, é por meio do planejamento estruturado, do planejamento estratégico, que nós teremos condições de fazer a reunião de todos os modais de modo eficiente e de modo eficaz. Obrigado, Marco. Eu queria passar, então, ao Ailton, já que ele vem do Ministério do Planejamento, para que ele pudesse falar como é que se vai poder garantir, no momento que se fizer esse plano, algo que a gente também tem dificuldade, que é manter um planejamento por um longo prazo, vamos dizer assim. A gente faz planos e muda o plano, faz o plano, muda o plano, faz o plano, muda o plano e não consegue avançar nesse sentido. Assim como meu colega Marcos, eu queria primeiro agradecer o convite aqui da BCR, muito obrigado por estar aqui. Vejo um auditório cheio, que demonstra o interesse das empresas em atuar em concessão, em projetos rodoviários. Isso é muito bom. É um mercado que já é grande no Brasil, mas que eu acho que é pequeno em relação ao que ele vai ser daqui a poucos anos. Antes de entrar direto na resposta, eu queria aproveitar para tentar dar uma mensagem que a situação fiscal do Brasil é muito difícil, então o que nos resta é fazer concessão. Então, eu acredito que nos próximos 5, 10, 15 anos, o Brasil vai fazer muito mais concessões de rodovias, em especial, do que fez nos últimos anos, por uma questão de necessidade do usuário,
uma questão de incapacidade do Estado em manter as rodovias nas condições que foram mantidas nos últimos anos. Então, acho que é uma oportunidade imensa de negócio e desse equilíbrio, né, do Estado poder gastar menos, investir menos em rodovia, que a situação é crítica, das empresas poderem desenvolver mercados, negócios e ser rentável, lucrativo, e que o usuário tenha um serviço adequado. Eu entendo, e o planejamento, o Marco falou bem, vou dividir em algumas etapas. A gente tem, em diferentes órgãos, uma dificuldade integrar o planejamento. Talvez 40 anos atrás, o Ministério do Planejamento era o órgão que tentava fazer os planejamentos, mas com o tempo isso foi descentralizado para os ministérios setoriais, que têm muito mais capacidade de fazer um planejamento adequado em energia elétrica, petróleo, mobilidade urbana, saneamento básico e logística. O Ministério do Transporte já vem há muitos anos tendo plano Plano Nacional de Logística e ele vem sendo aperfeiçoado ano após ano. A dificuldade que a gente tem é como compatibilizar esse planejamento com com a capacidade do Estado em fazer os investimentos, em oferecer esse investimento ao setor privado. Acho que a gente tem um plano de logística bom, sabemos onde a carga é gerada e vai ser gerada, sabemos aonde a carga vai ser destinada, e o que a gente tem dificuldade um pouco é como levar a infraestrutura para aderente a esse plano. Então, a gente precisa pavimentar a rodovia 163 Pará, precisa construir a rodovia 080, e assim, o Walter aqui do NEIT vai poder falar bastante, mas assim, tem várias e várias. O NEIT sempre me fala, Ailton, faltam 15 mil quilômetros de rodovias estratégicas a serem pavimentadas. Então, a gente tem muita coisa para construir. Eu encerro essa parte minha aqui inicial, dizendo que sou otimista no Brasil dos próximos anos. A gente está retomando o crescimento, ele é lento, mas estamos retomando, há sinais econômicos da retomada do emprego e do crescimento, do crédito, e eu acho que a gente vai poder fazer excelentes licitações de concessão em 2018, 2019. Obrigado. Obrigado, Ailton. Bom, eu vou passar aqui a palavra ao Walter Casemiro, falando sobre um tema que, para fazer planejamento, a gente precisa ter alguma autonomia para tomar decisões e seguir com elas, né? E ficar livre, vamos dizer assim, de interferências. Então, eu vou chamar especialistas em lidar com interferências, né, que é o presidente, o diretor-geral do DENIT, para que pudesse comentar sobre isso. Como é que vocês conseguem atuar livre das interferências políticas e de toda a ordem que aparecem, e o quanto que isso pode beneficiar o planejamento e o desenvolvimento do setor? Bom, mais uma vez, bom dia. Bom, Jimmy, como bem dito aí, né, pelo Ailton, Marcos, a questão do planejamento, o governo já tem todos os estudos, todas as rotas, foi feito vários planos estratégicos para escoamento da nossa produção. E aí, essa questão da interferência que foi colocada aqui, né, hoje, o DENIT ele está formado, né, basicamente por técnicos da casa, né, foi feito alterações dos normativos para poder priorizar a equipe técnica da casa, para poder dar continuidade nas suas ações com uma menor interferência política. Claro que a gente sabe que o orçamento já é uma grande interferência política, que a gente executa aquilo que o Congresso coloca para o DENIT executar. Então, a peça orçamentária já é uma interferência política, onde o DENIT executa aquilo que o Congresso aprova e, claro, né, tem todas as demandas regionais para serem executadas. Então, eu vejo que grande parte da má execução ou da falta de execução das ações planejadas,
no governo estão esbarrando na burocracia. O governo, por diversas vezes, tentou desburocratizar, fazer melhoria nos seus processos de contratação, de execução, para que a gente possa realmente implantar o nosso planejamento. E aí a gente tem alguns exemplos assim que soltam aos olhos. A gente construiu a eclusa de Tucuruí, mas não conseguiu fazer o derrocamento do Pedral. Então nós temos uma eclusa hoje que não funciona. Ainda voltando para o tema da intermodalidade, que a gente colocou aqui. Como é que a gente vai vencer essa questão da intermodalidade? Então, muitas vezes, a gente faz a opção pelo transporte rodoviário justamente por essa ineficiência do governo de sincronizar as suas ações e executar o seu planejamento conforme deve ser executado. Então, hoje, como eu citei aqui o exemplo da eclusa de Tucuruí, fizemos a eclusa de Tucuruí, tinha todo um processo do derrocamento que teve que ser paralisado, voltou à estaca zero, iniciou todo de novo. Por quê? Porque foi discutida a questão do licenciamento ambiental, que tinha sido feito pelo Estado, não podia ser pelo Estado, tinha que ser pelo IBAMA. Então, essas questões burocráticas hoje impedem o DENIT e os órgãos do governo federal de conseguir implementar esse planejamento de forma eficaz. E aí, mesmo que a gente diminua grande parte dessas interferências políticas, se por um acaso a gente determinasse que o Congresso agora vai mexer menos no orçamento, vai ficar mais para o Ministério do Planejamento, mesmo assim a gente ainda precisa rever alguns procedimentos dentro do próprio governo para poder alinhar as suas ações, as ações ambientais com as ações de infraestrutura, a facilitação dos processos de infraestrutura. A gente tem discutido muito com os parlamentares uma flexibilização nessa questão ambiental, principalmente em rodovias já abertas. Nós temos mais de 10 mil quilômetros de rodovia aberta hoje em leito natural, rodovia não pavimentada, que a gente não pode pavimentar porque depende de estudos ambientais. E ainda temos alguns casos que a rodovia já foi pavimentada e a gente não pode mexer porque entendem que não, agora tem que começar tudo de novo, o processo de licenciamento, e aí questões ideológicas que impedem que a gente consiga aplicar o recurso que foi destinado para aplicação na infraestrutura. Então, eu vejo que o governo cada vez mais tem diminuído essa questão da ingerência política nos órgãos, principalmente no DENIT, que mudou toda a sua concepção de nomeação de cargos para valorizar o servidor, para poder garantir que o servidor da casa pudesse aplicar mais a técnica em vez da questão do comprometimento político. Mas mesmo assim a gente esbarra em diversos problemas, eu digo, de burocracia para poder fazer esses investimentos se tornarem realidade. Obrigado, Walter. E eu queria então passar a palavra para o Paulo, para que ele pudesse comentar se essa burocracia que o Walter comentou, ela vem de leis de concessões e PPPs e outras ambientais ruins ou insatisfatórias, que precisam ser revisadas, ou a nossa lei, essas nossas leis, ela tem qualidade e o problema está na interpretação que tem sido dada a elas. Bom dia a todos, muito obrigado, Jim, pela sua pergunta. Eu gostaria de já responder com bastante pragmatismo essa sua pergunta e depois discorrer um pouco sobre a questão do planejamento, chegando até mesmo na multimodalidade, mas tudo isso muito rápido. A nossa burocracia, ela é feita para aqueles mal intencionados, ou seja, quanto maior o emaranhado burocrático que tivermos no Brasil, mais nós teremos condições favoráveis às chamadas relações não republicanas. A nossa burocracia, ela é formada para atender a interesses específicos, confunde a sociedade e faz com que nós tenhamos uma impressão de que estamos burocraticamente protegidos por leis e políticas. Eu vou dar um exemplo da multimodalidade. Criamos o papel do operador de transporte multimodal.
ele é um papel que operacionalmente não se pode concluir. Por quê? Concretizar. Porque todas as vezes que um modal se une ao outro para fazer uma movimentação de uma carga qualquer, nós temos bitributação, dependendo das transferências e quantos modais tivermos. O documento não é único de transporte. Se um caminhão, num projeto de rodoferroviário, se esse caminhão sobe com sua carga, e a cabine, inclusive, que é uma operação já muito conhecida no mundo e bastante eficiente, ele vira carga, ele tem que pagar como carga ferroviária. Entre as 10 principais nações mais desenvolvidas do mundo, o Brasil é o único país que não tem a multimodalidade como um fator sistêmico operacional. Ela acontece entre empresas. E a nossa lei é, mais uma vez, a nossa burocracia não é para favorecer a eficácia, a eficiência. E terminando, eu acho que tudo isso tem a ver não com a falta de planejamento de longo prazo, mas a qualidade do planejamento de longo prazo. Uma pesquisa recente mostrou que se todos os alpinistas que até agora conquistaram o Monte Everest, se eles não tivessem feito uma roteirização, um mapeamento dos riscos até atingir o topo, cerca de 90% teriam morrido. O governo brasileiro, ele tem programas, a cada 2, 4 anos surge o melhor programa de todos os tempos. Eu acho que nós temos que ter um programa só. E esse programa tem que ter muita qualidade. O horizonte não é só um objetivo a ser alcançado, mas os caminhos críticos para se chegar nesse horizonte. É preciso que a burocracia não permita que esses caminhos críticos favoreçam aqueles que têm más intenções. As questões das licenças ambientais e a engenharia no Brasil, o meio ambiente e a engenharia conflitam de maneira absolutamente anacrônica. Um país que, uma economia moderna, ela junta o plano de intervenção de engenharia com o plano de necessidades ambientais. Então, nós sabemos que uma concessionária de rodovias, quando ela faz uma intervenção numa obra de arte para a contenção do fluxo de água, é óbvio que ela vai fazer a melhor intervenção possível para que ela não tenha custo de manutenção daqui a um ano. E essa melhor intervenção é naturalmente ou provavelmente será aquela de maior respeito ao meio ambiente. Então, eu termino dizendo que nós precisamos de debater imensamente, não o melhor programa de logística, o melhor plano de todos os tempos. Acho até que o plano desse momento é muito diferente e bem mais consolidado do que os anteriores. Mas nós precisamos debater como que esse plano será realizado no futuro, porque os governos passam, a sociedade continua necessitando. Obrigado, Paulo. Queria passar agora ao Ricardo Castanheira, porque para fazer isso que o Paulo está falando, a gente precisa de empresas com qualidade, enfim, que tenham respeito e sejam, adotem normas corretas. E a gente tem leilões em que, muitas vezes, você não tem nenhum critério ou poucos critérios para as empresas entrarem. E eu queria que você pudesse comentar sobre como é que vocês veem a qualificação das empresas, ou a pré-qualificação, para esse tipo de, enfim, para as concessões de uma forma geral aqui no país. Ok, obrigado, Jimmy. Bom dia para vocês. Como ninguém almoçou, já passou do meio-dia, continua sendo bom dia do mesmo jeito. Eu, antes de abordar isso, eu queria só fazer um comentário, a visão da iniciativa privada perante
essa questão do planejamento, né? Nós ouvimos há mais ou menos uma coerência em todas as opiniões, porque, assim como há um consenso também que sem um planejamento com visão de longo prazo e uma visão de integração dos vários modais de transporte, fica muito frágil e muito pouco consistente os programas que são pensados e lançados. A história dos últimos anos nos mostra isso muito claro. Normalmente nós estamos correndo atrás do tempo e investindo em programas que vão resultar em outorgas, em investimentos. Nós não estamos pensando na integração, não estamos pensando no longo prazo e estamos vendo só a necessidade de curto prazo. Isso do ponto de vista do investidor privado, e há também um consenso que não tem recurso público nos próximos 10 anos para que se cumpra todos os desafios, por exemplo, aqui do DENIT, porque não vai se resolver com a iniciativa privada a grande necessidade de infraestrutura rodoviária do país, porque ela não tem demanda suficiente para poder remunerar o investidor privado. Então, o DENIT tem um enorme problema na mão. O Brasil tem um problema na mão. Mas, do ponto de vista do investidor privado, em que ele pensa com investimento de 25 a 30 anos, vocês imaginam como é difícil tomar uma decisão de fazer o investimento e participar de um leilão na situação que nós nos encontramos hoje, em que a falta do planejamento e a visão de longo prazo, que daria uma sustentação na lógica daquele investimento, cada um tem que fazer o seu próprio esforço e procurar encontrar suas próprias respostas. A gente percebe hoje com clareza que tanto do PPI, que foi uma boa ideia, assim como o planejamento e todos os setores da EPL, principalmente, tem se esforçado. Há um conhecimento, sabemos que precisamos fazer um planejamento. Mas, como diz o Paulo também, é um planejamento, não é de um governo, ele não pode ser de um governo, é um planejamento de Estado e tem que ser durável. A forma disso acontecer tem que haver uma integração grande com a iniciativa privada, o investidor privado. Esse planejamento com visão de longo prazo, ele tem que ter uma participação muito forte da visão do investidor privado, porque é ele quem vai bancar uma boa parte desse investimento durante muito tempo. Nós temos que nos aproximar do trabalho que a EPL tem feito, apoiar esse trabalho com muita força, participar dele, atazanar a vida da turma mesmo, para que a gente realmente seja chamado e participar, porque é só isso que vai nos dar, do ponto de vista de investidor, uma atratividade para projetos futuros. Nós hoje estudamos os projetos e você percebe uma série de questões, como uma falta de análise de uma integração de um sistema quando você vai conceder uma rodovia, em que sistema ela está inserido e que tipo de fugas pode ocorrer em relação a esse investimento. A gente acaba colocando pedaços e partes de rodovia sem ter uma visão sistêmica e corrigir algumas questões que precisam ser corrigidas para que ele torne mais atrativo e que os estudos sejam mais viáveis. A outra questão é, não havendo um planejamento, não havendo uma percepção de que precisará fazer aquele investimento, você não avança nas licenças ambientais e isso fica uma loucura entre o investidor privado e o próprio setor público, porque todos querem resolver a questão, mas você faz isso em cima da hora. As questões dos estudos de demanda, você não tem um planejamento e você tem que fazer as medições, cada empresa faz a sua própria medição dos tráfegos naquela estrada, e isso o próprio poder público, como tem pressa de fazer, porque há uma cobrança muito grande da sociedade de que se faça os investimentos, e o foco aí é no investimento. Então, há uma qualidade muito ruim dos estudos que são feitos para que seja disponibilizado aos investidores que tenham capacidade e avaliar como será a sua forma de participar, se é atrativo ou não é atrativo e em que condições. Então, assim, o planejamento é a base de tudo. Eu diria que o pai da solução é o planejamento. Tem uma mãe que é a segurança regulatória, em algum outro momento a gente
precisa falar, mas se os dois não andarem muito juntos, esses investimentos tornam muito pouco atrativos para a iniciativa privada. Vocês devem ter tido experiência, e quem já fez isso, a gente gostaria muito que o mundo investisse no país. Os estrangeiros viessem para cá, os grandes operadores, investidores, mas a primeira pergunta que certamente eles fazem é, tá bom, esse programa está inserido em que contexto? Qual é a visão de longo prazo? Para eu me dirigir a fazer um investimento no país, eu preciso ter uma visão de longo prazo, não um investimento pontual. E a gente não tem resposta, porque não está, a visão nossa é 2, 3 anos. Um exemplo, para poder iniciar a resposta do Jimmy, mais objetivo, é o exemplo de Congonhas agora. Foge, não é rodovia, mas precisamos de recursos, precisamos de outorga, vamos conceder Congonhas. É um ativo atrativo, do ponto de vista genérico. Mas, e vamos acelerar a licitação para que aconteça ainda no ano que vem. Em condições normais, na situação do zero que nós estamos hoje, você precisa de pelo menos 2 anos, 2 anos e meio, para fazer esse leilão, para fazer os estudos adequados, para ouvir a sociedade local, onde é um aeroporto, uma região extremamente conturbada, central. O risco para o investidor é muito grande. Isso é falta de um planejamento. Nós tivemos uma série de discussões para saber como vamos licitar os próximos aeroportos. Falta de visão de longo prazo. Então, essa é a base de tudo. Nós precisamos trabalhar muito fortemente aí com o governo, com a EPL e com quem possa participar. A iniciativa privada tem que estar presente. Então, diante desse cenário, diante dessa dificuldade, ainda assim, nós pecamos pelo processo de licitação. Nós somos capazes de inovar assim, fortemente, viu, Jimmy? No momento que você não exige qualificação das empresas, você vai fazer uma licitação e você tem um ativo em que você vai operar durante 30 anos, vai fazer investimento e as qualificações técnicas, o currículo, sem que isso, é óbvio que você não pode perder a competitividade, precisa ter competitividade, mas não tem uma avaliação clara. Além disso, você não tem, é muito frágil. Do outro ponto de vista, qual que é a melhor qualificação? O investimento, o que barra mais é o investimento. Se você tem capacidade de investir, mas nós já vimos alguns exemplos que isso também não aconteceu. Do outro ponto de vista, nós somos capazes de matar toda a possibilidade que o poder público tem de avaliar se aquela proposta está adequada ou não. No momento que nós proibimos que um investidor apresente a sua metodologia, o seu plano de negócio, você não tem um plano de negócio na proposta, só é julgado pelo preço. Então, não há qualificação adequada, não há um plano de negócio em que o poder público, que é responsável por determinar se a proposta ela é razoável, ela está cumprindo todos os padrões, ela tem execuibilidade, você proíbe que isso seja apresentado na proposta, nós estamos nos omitindo com relação à qualidade da contratação. E isso afeta fortemente o futuro nas questões de reequilíbrio. Então, assim, nós ainda temos muito que corrigir na forma. Então, deixa eu passar para o Cláudio, para que ele possa comentar um pouco sobre, cumprindo aqui o nosso programa dessa palestra, que ele pudesse comentar um pouco sobre os critérios que são usados para a escolha das empresas e aí os critérios de leilão. Alguns estados usam o critério de outorga, o governo federal sempre usa a menor tarifa. Há um critério que seja mais adequado para atrair investimentos? O que você, enfim, poderia nos trazer de experiência aí? Primeiramente, bom dia a todos, né? Não passou meio-dia, mas estamos quase boa tarde. Bom, Jimmy, acho que eu só queria fazer um complemento no que foi falado. A gente falou aqui de integração, a gente falou de integração logística, planejamento estratégico, e o que a gente vê no Brasil, pela visão de quem está de fora e a visão que a gente tem conversado com os nossos colegas de fora do Brasil, e a BRG está chegando aqui justamente para tentar entrar nesse mercado brasileiro, o problema que não existe no Brasil hoje o como, efetivamente.
O que todo mundo já sabe, existem excelentes projetos, excelentes estudos, com planejamento até 2035, desenvolvido pela ANTT, pela EPL. São projetos interessantes que eles atendem à necessidade brasileira, né? Que é enorme, a gente não precisa dizer isso. O Brasil hoje tem uma demanda enorme de logística, de integração de modais de transportes. Então, parece que o que a gente sabe, o como a gente está desenvolvendo, certo? E aí, quando a gente vai falar de integração, tem o quando, porque é muito importante falar de timing, né? Eu não posso ter uma rodovia ligando a uma ferrovia, sendo que a ferrovia tem o prazo de execução 10 anos, né? Como que eu vou chegar com uma rodovia esperando dar vazão à minha safra, vazão à minha produção, sendo que ele chega ali, a rodovia não está pronta, a ferrovia não está pronta. Então, essa questão da discussão do timing, ela também tem que ser muito bem trabalhada aí quando a gente fala em estudos. Daí voltamos lá no desenvolvimento de projetos. Falou-se muito recentemente, né, que os projetos eles precisavam ser melhorados. Não se fala mais, parece que esquecemos que os projetos têm que ser melhorados, porque tem hoje uma demanda enorme de projetos sendo desenvolvidos, mas como esses projetos estão sendo desenvolvidos? Eu acho que é aí que a gente tem que pensar um pouco. O PMI ele é a melhor forma da gente desenvolver esses projetos? Um PMI bem feito, ou uma engenharia bem feita, onde que envolve estudos socioeconômicos, envolve estudos ambientais, envolve engenharia, envolve impactos, envolve interferências. É possível fazer isso através de um PMI, quando que a empresa que fizer o PMI vai ser remunerado se e quando houver o leilão, e daí ele vai ser remunerado pelo serviço que ele fez? Eu acho que não, né? Então, acho que o como tem que ser bem trabalhado lá atrás. O PPI ele veio num momento excelente para o Brasil. Eu acho que a gente começa a ter aquela mudança que foi falada. Acho que é plano de país, não mais plano de governo. Nós temos sucessivas mudanças, né? Ano passado falava-se em 15 concessões até 2018, agora já estamos falando em 7, 8 concessões, e aquelas 10 que ficaram para trás não precisam mais? Precisam, o Brasil precisa dessas concessões. A concessão ela é a saída para o Brasil? Sim. Existe investimento privado para isso? Existe, só que a gente precisa de bons projetos. Quando a gente fala de investimento privado, eu estou falando em riscos. Quem que vai colocar dinheiro num projeto em que, se tu for avaliar risco, risco é probabilidade. Probabilidade que alguma coisa ruim aconteça ao teu projeto. Se nós formos avaliar o Brasil, licença, todas atraso. Desapropriação de terra, muito difícil. O projeto tem mudanças? Tem. Dá problema, crise financeira? Dá. Tem problema de interferência de vários setores? Tem. Então, ou seja, todos os potenciais problemas que um investidor vai avaliar o risco e para calcular e para fazer o valuation do seu projeto, ele considera isso, daí começa a ficar caro, daí a taxa de retorno começa a ficar cara. E daí eu vou começar a querer mais retorno no meu projeto, e daí nós vamos para o leilão. O leilão acontece, dá-se um deságio de 40% na tarifa ofertada pelo governo. É viável para quem está olhando e para quem está fazendo um valuation correto desse projeto? Talvez não. Então, o conceito que a gente fala aqui é justamente esse: bons projetos, bons estudos, né, entender e trabalhar muito bem esse planejamento que existe. É importante dizer isso. Hoje, a EPL, junto com a ANTT, junto com todos os órgãos, desenvolveram excelentes estudos de demanda para o país. Então, sabemos o que fazer, tanto no setor rodoviário, ferroviário, hidroviário, aeroportuário. Agora, como a gente vai fazer esses projetos é que tem que ser bem trabalhado. E daí, talvez, quando a gente fala de investimento, eu acho que o governo tem que começar a colocar dinheiro nesses investimentos, investimento em estudo. Porque a concessão ela é um investimento privado. Privado com dinheiro público, começa a ficar meio complicado. Eu acho que existe dinheiro privado, sim, para fazer esses investimentos, né? E eu acho que a gente tem que trabalhar dessa forma. Setor privado com investimento privado, setor público com investimento público, né? Em momento de crise, ainda mais para o ano que vem, que a previsão não são boas, que o BNDES vai ter que devolver muito mais dinheiro para o governo, talvez fique mais complicado ainda a gente pensar fazer concessão ano que vem, contando com dinheiro do BNDES.
né? Falando um pouco agora a parte da pergunta aí que me coube aí nesse processo, classificar empresas, né? Como tu vai limitar a participação se a gente tem, por exemplo, no Brasil, um exemplo da MGO, que foi concedido por 9 pequenas empresas, e parece que, do leilão de 2013, é a única concessionária que está andando hoje, digamos assim, com certa rentabilidade. Então, limitar a participação das empresas ou selecionar que tipo de empresa participa e que tipo de empresa não participa é um pouco complicado. Eu acho que cabe muito mais justamente naquela análise que a empresa faz, se ela tem condições, primeiro, desenvolver um bom projeto. Segundo, se a alavancagem que ela está propondo, se a sua linha de financiamento, se a sua estruturação de crédito, ela é válida, né? Ou seja, ela é aplicável. Isso que é importante hoje. Eu não posso ficar dependendo de empréstimo ponte, empréstimo desse órgão, empréstimo daquele, do investimento ou de uma concessão de 30 anos. Certo? É muito tempo. Então, eu tenho que ter uma estruturação muito bem feita do meu projeto, e aí eu acho que é isso que vale. Eu acho que a classificação da concessionária, do leilão, acho que tem que passar por isso. É uma boa estruturação. Aquelas empresas que conseguirem boas estruturações, eu acho que, independente se é pequena, se é média ou se é grande, eu acho que esse é o grande segredo do processo. Obrigado, Cláudio. Bom, se a plateia quiser, pode enviar as perguntas. A gente vai entrar agora numa fase mais de debates aqui, e eu queria começar ela contando uma história pessoal. Eu fui fazer uma visita ao porto de Roterdã, alguns anos atrás, e eles estavam no processo de construção do Maatslav II, que é um porto gigantesco no porto de Roterdã, que, enfim, já é o maior porto da Europa. E eu olhei aquele negócio gigantesco, uma movimentação de terras assim, fantástica, e perguntei para o chefe de comunicação do porto como é que eles tinham conseguido a licença ambiental para aquilo ali. E ele me respondeu: não, a licença saiu, nós demoramos muitos anos, 3 anos, não sei o quê, falamos com o órgão, tal. Eu falei: tá, mas eu quero saber como é que é a licença ambiental. Ele olhou para a minha cara sem entender. O que é licença ambiental? Eu falei: a licença dos órgãos de meio ambiente. Ele falou: não, licença é licença. Você recebe a licença de um colegiado que tem todas as análises, e quando você recebe, você começa a operar. Não tinha essa diferenciação. E eu queria pegar aqui o problema que o Casimiro apresentou e passar para o Marco Aurélio. Como é que a gente consegue fazer uma estruturação intragovernamental para que licença seja licença? Recebeu, a pessoa vai poder trabalhar no seu projeto. Jimmy, a questão do engajamento, né, dos distintos atores dentro do governo é, sem dúvida alguma, um dos gargalos que a gente tem. Eu diria que, na realidade, o que nós temos aqui, o dilema que a gente enfrenta aqui é um dilema de intersubjetividade, né? De as pessoas dialogando entre si e de as pessoas tentando trazer pontos de vista, de tentando fazer alinhamentos em relação a um único objetivo. E não há dúvidas, né? Às vezes, por problemas de desenho organizacional, por problemas de desenho institucional, a gente se depara com ambientes de assimetria informacional que levam à consolidação de um contexto, um espírito de desconfiança e, ao mesmo tempo, um desengajamento dos diversos atores. Acho que a criação do PPI, a criação da Secretaria do PPI, teve um papel de contornar ou de contribuir um pouco para o alinhamento de todos os atores envolvidos. Né? Fique bem claro, o ministro Moreira Franco sempre tem reiterado isso nas passagens, nas falas em que ele tem a oportunidade de compartilhar, de que a Secretaria do PPI, o PPI, não veio para ser o grande Ministério da Infraestrutura ou para substituir as agências reguladoras, para substituir os ministérios. Na realidade, é um órgão de articulação. E é curioso dizer isso, articulação dentro do governo, mas eu já não tenho a hierarquia, eu já não tenho, né, a definição das diretrizes pelo grande dirigente ou pelos grandes dirigentes. Na realidade, não. A hierarquia, né, dentro desse contexto burocrático, nosso desenho organizacional, ele é obsoleto. É importante que você faça a sensibilização, de que você torne a informação líquida dentro do governo. Que a informação ela possa fluir de maneira muito célere, de maneira muito clara entre os atores envolvidos. Esse é um dos desafios com os quais a gente tem se deparado hoje.
Isso toca não só os órgãos que estão envolvidos em licenciamentos, os órgãos ambientais, os próprios órgãos de controle, e também envolve essa tentativa de reduzir as assimetrias informacionais, envolve a própria iniciativa privada. É por isso que eu diria que um ingrediente que tem sido buscado no âmbito do programa de parcerias de investimento e que deve remanescer no governo, deve remanescer no Estado brasileiro, o ingrediente que tem sido buscado é o diálogo. É colocar as pessoas na mesa, é sensibilizar em relação às limitações, às angústias, às agruras, às expectativas de cada qual. Em última instância, é permitir que os interlocutores eles possam se colocar no sapato de cada qual. Que os órgãos da consultoria jurídica, da procuradoria jurídica entendam a priorização de determinadas atividades e possam se comprometer com pareceres que, de fato, tragam uma manifestação contundente num prazo curto, que os órgãos de licenciamento idem, possam se comprometer com os prazos, possam compreender a importância dos empreendimentos para o âmbito do desenvolvimento nacional, que possam refletir sobre a razoabilidade das exigências correspondentes às compensações, às medidas compensatórias. Em suma, sem o diálogo, se cada qual ficar no seu quadrado, pensando de maneira isolada, a gente vai ainda enfrentar diversos óbices para se conseguir os investimentos, ou para conseguir uma política de concessão que reverta em benefício para a sociedade. É que, em última instância, a gente não só deseja, mas precisa diante desse contexto econômico que a gente vive na atualidade. Castanheira, quanto que essas assimetrias que o Marco falou interferem aí no momento em que uma empresa precisa dialogar com os órgãos públicos? E aí tem assimetrias entre os próprios órgãos muito conhecidas, com órgãos com muito poder e dinheiro, outros já sem recursos para fazer análise ou sem pessoal para fazer estudos. O quanto que isso, o dia a dia das empresas é interferido por esse tipo de diferenças? Nós temos que levar em conta o momento que nós estamos vivendo, né? De uma conturbação política importante, e isso afeta a sociedade como um todo. E a gente... É difícil você fazer um diagnóstico claro hoje, dadas essas conturbações. O que a gente precisa fazer, eu acho que o Marco Aurélio falou uma coisa que tem realmente acontecido, é abrir para o diálogo, para que a iniciativa privada se aproxime do poder concedente. E realmente, nós temos uma dificuldade grande de fluidez nesse diálogo, de todos estarem pensando da mesma forma, mas, em função das outras conturbações, nós encontramos isso do lado privado também. Isso não é uma primazia hoje do poder público, de não estar devidamente estruturado, com aquela organização eficaz, com prioridades eficazes. As prioridades estão muito conturbadas hoje. Isso também acontece em função da mesma crise com o lado privado. Então, nós temos um desafio muito grande de ir ajustando isso no caminho, e nós estamos num momento muito, muito complexo. Isso prejudica os investimentos fortemente, prejudica as decisões do lado público, até mesmo de encontrar ou dar eco às solicitações e necessidades do investidor privado, e conturba muito, prejudica muito a ação do privado, em que não tem um material mais consistente para trabalhar. Assim, o momento é só assim, qual é a solução hoje? É continuar trabalhando e pensar no futuro. Nós temos que nos ajustar nesse caminho de 1 ano e meio, vamos ter um próximo governo. Aquilo, a expectativa é que vamos fazer o melhor que nós podemos fazer agora, contribuir com o melhor no diálogo, procurar levar a percepção do investidor privado ao poder público, ouvir e conhecer as dificuldades do poder público. Nós temos hoje um grande problema de falta de credibilidade nesse sistema como um todo. Os órgãos de controles atuam na perspectiva de que são capazes de resolver isso via ações objetivas. Não são, se não se integrarem a encontrar essa solução em parceria com o poder público e um respeito à iniciativa privada, nós não vamos encontrar essa solução rápida. Então, assim, o desafio hoje é prepararmos, é continuarmos a nos esforçar, porque também não podemos desistir agora. Não, então, nós temos uma crise, a crise é política, a crise é econômica, é macroeconômica, é microeconômica, é fiscal,
então não há o que fazer. Não, há sim, há 59 concessões em andamento, né, com grandes dificuldades e muitas oportunidades de investimento, e isso tem que continuar rodando. A gente percebe claramente as ótimas e boas intenções das pessoas que estão à frente dos organismos que funcionam, que não dependem da política, como os que estão aqui, o PPI, o Planejamento, o DENIT, a EPL, as agências reguladoras. Existe um grande esforço, uma grande intenção de que vamos fazer o melhor possível e vamos trabalhar. O que nós precisamos é encontrar uma forma coordenada de caminhar para a solução, de caminhar. Nós temos dificuldade de planejamento, temos dificuldade nos estudos, temos. Os estudos são os melhores? Não são. A questão ambiental é uma realidade, a pressa, a questão fiscal é uma realidade, a questão de quadros preparados é uma realidade. Nós temos que estar enfrentando isso. Estamos dialogando, mas assim, precisamos ser mais coordenados para funcionar. O maior desafio é coordenar isso dentro da estrutura do poder público, né? E nós vemos hoje, a gente está falando em governo federal, porque os estados estão praticamente quebrados, tirando São Paulo, que ainda tem uma capacidade, e é muito difícil. Então, mas é um desafio que nessa coordenação e no diálogo insistente e com o compromisso da iniciativa privada em estar presente e não deixar se esmorecer com essas dificuldades. Terminar essa parte de coordenação aqui, passando para o Walter, uma pergunta do Marco Bahia, da Universidade Federal do Amazonas, eu vou resumir aqui, que fala sobre a BR-319, uma conhecida problema de conflito governamental, que é uma estrada que liga Manaus a Porto Velho, não é isso? E os órgãos ambientais não querem licenciar, o DENIT tenta manter a rodovia que está implantada e não consegue. Queria que você pudesse falar um pouco sobre como é que é esse conflito que é sério, é uma área ambientalmente sensível e também uma área isolada. Como é que a gente consegue resolver num caso tão extremo como esse? Bom, foi até a 319 foi até um dos motivos do exemplo que eu dei aqui sobre a questão ambiental das rodovias hoje, que nós temos problema, que um dia já foi pavimentado e hoje a gente tem que iniciar todo um procedimento de estudo ambiental, como se a rodovia não existisse, como se eu tivesse que abrir uma nova rodovia, desmatando, fazendo todo o impacto ambiental. A rodovia da 319, na década de 70, ela foi pavimentada. E aí deixou-se de dar manutenção na rodovia, e hoje nós temos aproximadamente 400 quilômetros no meio, onde a gente não consegue refazer o pavimento. Hoje, graças a um embate jurídico que o Ministério e o DENIT fez com o Ministério Público, a gente está conseguindo dar manutenção. Essa semana eu recebi fotos de carretas passando na 319, diferente daquelas imagens que a gente viu há talvez 6 meses atrás, 4 meses, no Fantástico, mostrando o piscinão, né? O rapaz tentando ir casar e tendo que passar por uma piscina de lama, porque o DENIT não tinha como dar manutenção no trecho no período de chuva. E aí vira o caos, porque é a única via de acesso para Manaus. Você só chega em Manaus ou de avião ou pela 319. Com a falta de manutenção, no período chuvoso, a rodovia não pavimentada acaba virando um caos. O DENIT já gastou mais de 100 milhões em estudos ambientais naquela rodovia. E foi até uma questão até emblemática. Logo que eu assumi a direção geral do DENIT, tivemos uma reunião, né, com um parlamentar, junto com a presidente do IBAMA, e na hora que chegou, que falou que ia tratar da 319, a primeira frase que ela falou é o seguinte: esquece, nunca vai ser liberado o licenciamento da 319. E aí foi até um motivo de retrucar o parlamentar, questionar por que nunca vai ser, não era ela que decidia isso, tem toda uma regra. Só que, infelizmente, o que foi colocado aqui, a regra, e aí a insistência que eu sempre falo para os parlamentares, não adianta a gente criticar o órgão ambiental, o IBAMA, porque não dá licença, porque
Porque é o seguinte, hoje a legislação permite que o técnico do IBAMA tenha uma análise subjetiva do estudo, do que ainda precisa ser feito ainda, e aí volta para a prateleira para fazer novos estudos. Nós já entregamos 2 EIA-RIMAS a respeito da 319, e aí no último precisou rever alguma coisa, e aí levantaram a questão indígena, que tinha que ser feito todo um estudo do componente indígena que tem próximo da rodovia. Não é área de influência a terra indígena, quer dizer, é área de influência porque está a menos de 40 quilômetros, e o que a legislação prevê, que precisa ser feito um estudo quando chega próximo, até 40 quilômetros da terra indígena, precisa fazer o estudo do componente. Então, são inúmeras exigências do órgão ambiental, mas por quê? Porque a legislação hoje permite que seja cobrado isso. Então, os ambientalistas, o Ministério Público, o próprio corpo técnico do IBAMA acaba colocando exigências que para o órgão de infraestrutura seriam desnecessárias, mas que para o órgão ambiental ele entende ser necessário. E aí vira essa bola de exigências, e a gente, com todo esse cumprimento que eu falei no primeiro momento aqui, que a gente faz o planejamento para poder fazer os investimentos de infraestrutura, e muitas vezes a gente se depara com esses entraves, né, burocráticos, que impedem com que a gente aplique o recurso naquela necessidade. Então, o DENIT tem a intenção de pavimentar, está fazendo todos os estudos, está entregando todas as exigências, mas é uma luta difícil, né? Por diversas vezes eu estive em Manaus discutindo com o Ministério Público, com associações de meio ambiente, com o IBAMA, para poder a gente chegar num projeto, porque chegou até o ponto do IBAMA falar o seguinte: o projeto não atende à questão ambiental, só que o próprio IBAMA não tem a resposta de qual seria o projeto ambiental. E aí a gente tem discutido muito com o IBAMA, eu falo assim, né, da discussão com o IBAMA, mas eu tenho o IBAMA como um parceiro. Muitas vezes a gente critica, né, a gente ouve críticas em relação ao órgão ambiental, porque ele está fazendo exigências, mas ele faz exigências porque a legislação coloca isso para ele, que ele tem que fazer exigências, sob pena de o Ministério Público punir. Então, onde é que eu vejo que está a necessidade de mudança? Na legislação. A gente precisa alterar a legislação que trata sobre essa questão dos licenciamentos. E não para facilitar só o órgão público, não. O DENIT é um dos, né, dos maiores clientes do IBAMA, porque administra mais de 52 mil quilômetros de malha rodoviária pavimentada e mais aproximadamente 15 de não pavimentada. Agora, o mesmo problema que a gente tem as concessionárias para poder licenciar, que foi colocado aqui, né? As concessionárias também têm muito problema para poder licenciar, só que, diferente um pouco da administração pública, ela tem um pouco mais de agilidade para poder contratar os estudos, para poder tocar, para poder, né, fazer isso virar a realidade. O órgão público precisa de licitar, precisa ver se tem disponibilidade orçamentária, então isso gera toda uma burocracia e aí uma dificuldade da gente cumprir, né, essa questão. Mas a 319 é uma rodovia importantíssima para o DENIT, né? Hoje, com o nível de água um pouco baixo no Rio Madeira, eu tenho visto fotos, vídeos de caminhões passando pela 319. A gente está dando manutenção e ela está num nível de trafegabilidade excelente, apesar de ser não pavimentada. Mas o pessoal está escoando produção pela 319 hoje como opção rodoviária, ao invés de usar o Rio Madeira, que hoje está com um nível mais baixo. Bom, o Cláudio falou do timing dos projetos, eu queria passar para o Ailton como é que a gente consegue fazer com que os projetos andem casados, e a gente não tem aí ferrovia sendo construída sem porto, enfim, terminal de escoamento sem estrada, ou como o Walter citou aqui, enfim, chama levatória, não, a eclusa sem derrocamento, enfim, o que dá para fazer antes de colocar uma licitação na rua para que a coisa não aconteça dessa forma? Eu diria, a resposta natural é planejamento, né? Mas vou tentar fugir dessa resposta esperada assim.
Acho que a gente já vem mudando muito. Nos últimos 10 anos acontecia muito mais. Já vi projetos que entraram no PAC de portos, ferrovias, hidrovias, que você descobria essa coisa da Eclusa Tucuruí. Eu confesso, eu já estou no governo há 15 anos, eu só descobri, sou do planejamento, não sou da área fim, mas eu só descobri do Pedral Lourenço quando a Eclusa estava pronta. Porque exatamente temos dificuldade no governo, a informação não flui para todos do governo na mesma facilidade. Então, eu acho que a gente já melhorou muito nos últimos 10 anos. Os órgãos têm mais informação, mais conhecimento, e a gente tem que dialogar ao máximo botando, acho que é um dos temas aqui do debate, botando todos os órgãos do governo juntos. Isso o PPI veio, e eu acho que mudou muito nesse último ano. A gente consegue colocar numa sala todos os órgãos do governo para discutir, agência reguladora, ministérios, departamentos que estão na ponta. Mas eu queria também falar 4 itens bem rápidos, para não deixar de falar com o setor tão importante que é o setor de concessões. Acho que o governo federal tem um programa de apoio a concessões estaduais. Acho que é do interesse do governo federal que os estados também façam concessão, não só em rodovia e outros setores. Então, a gente vai apoiar fortemente as concessões estaduais. Eu acho que quando a gente fala um pouco aqui de projeto, o setor público e privado, a gente erra junto. Quando um leilão de rodovia tem deságios de 60%, 40%, não é o projeto do governo mais que virou a realidade, é outro projeto. Então, hoje a gente tem um debate muito forte de como ter uma concessão equilibrada, em como o BID não desequilibrar a concessão. Acho que no caso de aeroporto e rodovia a gente sofreu muito, que apesar de aeroporto ser outorga, era outorga no tempo, e outorga no tempo é OPEX, então a gente teve concessões equilibradas lá. Eu acho que a gente eventualmente tem algumas concessões equilibradas aqui em rodovia também, pelo deságio. Eu acho que tem um debate importante, que é uma coisa que você fez uma pergunta antes, a gente muda o modelo de seleção para outorga. Acho que hoje, dentro do governo, estamos discutindo como que a concessão é equilibrada. Quem vai comprar a concessão vai pagar R$1 bilhão, vai pagar R$1, mas aquela concessão é equilibrada durante 30 anos. Pode trocar o acionista, mas a concessão é equilibrada. Isso é um desafio que temos hoje de debate no governo. O terceiro tema que eu queria trazer também, que estamos discutindo forte, é um contrato de 2 fases. Saiu reportagem no jornal do contrato bifaseado. A gente está dialogando com os bancos e com o setor dos contratos de concessão terem 2 tempos diferentes. Um primeiro tempo, que é o tempo necessário a ter o financiamento, de dar um prazo de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, para que os projetos, depois de ter concluído a licitação, que os projetos consigam apresentar ao governo uma estrutura de financiamento adequada, para depois esse contrato, digamos assim, virar definitivo. Então, isso também é uma inovação importante que vai ser fundamental dialogar com o setor, e o setor, digo aqui, é usuário, concessionário e o sistema financeiro. E por último, que é o programa de concessão de manutenção, que é um trabalho que o Ministério do Transporte, DENIT, Planejamento estamos fazendo. A gente tem como meta, para aquele conjunto de rodovias ainda, estamos definindo com o DENIT, se é 20 mil quilômetros ou 40 mil quilômetros, que a gente quer transferir a operação, manutenção do setor privado em contratos mais longos. Hoje já tem contratos crema, pato, mas queremos contratos um pouco mais longos, de até 10 anos. Não é uma concessão, vou tentar dividir o mundo em 2 aqui: concessão plena, aquelas concessões que a gente conhece, de 30 anos, daí a gente fazia uma concessão menor de 10 anos, mas o objetivo também é que o setor seja autossustentável, tentar desenhar um sistema rodoviário que viva com as suas pernas. Eu sempre falo isso com o DENIT, que se a gente fosse depender, o setor elétrico brasileiro ou o setor de óleo fosse depender do orçamento, a gente ia ter um racionamento a cada 3 anos, porque o ciclo orçamentário é duro. Se a gente fosse a Petrobras, vivesse um ciclo orçamentário, a gente teria desabastecimento de petróleo a cada 4, 5 anos.
Então, a gente tem discutido como fazer um sistema autossustentável, independente dos recursos do Tesouro Nacional. E, para isso, esse programa de construção e manutenção é muito importante. Obrigado. Jimmy, deixa eu... Claro. Posso adicionar aqui? Cláudio, por favor. Então, só a questão do planejamento, acho que o PPI, de novo, ao entendimento e aos olhos de muita gente que está olhando, ele realmente é um programa que está trazendo uma integração para o país, que nem o Hamilton colocou, está botando todos os atores num processo de desenvolvimento da infraestrutura nacional numa única mesa para ser discutido isso. E como foi falado, a questão da legislação no Brasil, ela cabe recurso, né? Eu acho que tem que ser modificada. A gente não somos um país tão rígidos assim que a legislação não pode ser modificada. E isso precisa acontecer, né? Nós temos que ter a legislação de algumas questões no Brasil, ela deixa muita margem, e daí tu gera recurso e mais discussões, e isso é um ponto que tem que ser discutido também. Eu acho que tem que trazer à tona da BCR e das entidades que estão aí, para acabar um pouco com essa dubialidade na legislação brasileira, principalmente referente a meio ambiente, é um ponto muito importante, né? Às vezes a lei diz uma coisa, a interpretação cabe outra, e chega uma sociedade que está lá, o Estado entende de uma forma diferente. Então, acho que o primeiro ponto, o planejamento, ele serve para ser seguido, né? Só que onde eu começo a colocar uma série de entradas que deixa recurso, ou cabe interpretação, ele deixa de ser um planejamento. Planejamento é uma coisa pragmática, uma coisa sólida, é direta, né? É isso, eu vou fazendo isso. Eu não posso ter interpretações no meio de um planejamento. Quem trabalha com obra sabe disso, eu não posso ter interpretação no meio da obra. Eu tenho que ter uma questão efetiva. Tenho que dizer, olha, tem a rodovia, já tem a licitação, tem a área de influência dela, já está impactada. Então, essas questões é importante dizer. Planejamento e timing obedece isso, uma lógica, e tem que ser mais pragmático, tem que ser mais sólido a interpretação do fato. Deixa eu pular lá para a outra ponta da mesa para falar com o Paulo. Ele falou sobre mapeamento de riscos. A gente consegue, num país como o nosso, que tem tanta interpretação legislativa, fazer um efetivo mapeamento de riscos diante do que a gente tem, dos projetos que a gente, para os projetos que a gente tem? Conseguimos com toda certeza, Jimmy, a partir do momento em que a gente deixe bastante claro quais são as nossas intenções em relação aos nossos parceiros de investimento. Ou seja, nós não podemos... Aliás, esse eu considero um dos grandes erros do Brasil. Ele tem vendido para os investidores, em termos de infraestrutura, o paraíso. E o investidor, quando vem para o Brasil, encontra, às vezes, o inferno. Eu acho que nós devemos, inclusive, deixar transparecer, colocar transparentes os riscos. Quais os pontos fracos que o Brasil tem para o investidor e que nós vamos precisar de trabalhar, mas ser bastante claros. Ou seja, aqui nós temos a elite da infraestrutura logística no Brasil. Todos conhecem uma ferramenta chamada SWOT. O Brasil vende o SWOT pela metade, vende oportunidade e ponto forte. É preciso que a gente comece a vender o SWOT cheio, com as nossas fraquezas, os nossos pontos fracos, as ameaças, mas que, uma vez reconhecidas o risco, nós podemos ser mais honestos com o investidor, né? E ele até nos ajudar a conviver com esses riscos, tratar desses riscos. Finalmente, eu queria trazer, dado o escasso do tempo, né, um conceito que eu acho que deve ser uma grande contribuição que a Fundação Dom Cabral poderia trazer para cá. Existe hoje no mundo corporativo privado uma ferramenta que é um processo que está cuidando muito da questão do timing, a questão das capacidades de entrega e também das assimetrias. Esse processo chama-se planejamento integrado entre vendas e operações. As pessoas de vendas são colocadas em reuniões periódicas num processo muito bem
desenhado onde a demanda é o objetivo final, e aí as assimetrias, o timing do atendimento dessa demanda é discutido, né? E a capacidade da oferta também é discutida, e as metas para se atender a demanda levam em consideração todas as capacidades de entrega dos outros setores. Eu acho que nós poderíamos trazer esse conceito do planejamento integrado entre demanda e a nossa reação de oferta da infraestrutura para o setor público, guardadas as peculiaridades do setor público. Ou seja, é preciso criar um processo com matrizes de responsabilidades integradas e reconhecidas, e cada área trazer as suas restrições, as suas políticas, os seus riscos, as suas regulamentações, etc., e se tentar, através do diálogo, em cima do rigor técnico. Não é um diálogo em cima de ideologias e posicionamentos políticos, mas um diálogo cujo alcance, cujo objetivo seja, no curto, médio e longo prazo, o atendimento da demanda da sociedade brasileira. E aí cria-se uma priorização. Não é querer abraçar o mundo através de grandes projetos, porque nós já conhecemos planos de logística no Brasil, que nós fizemos a conta, volta e tinha mais de 800 projetos prioritários. Fica difícil, né? Então, na iniciativa privada não se trabalha com 800 projetos prioritários. Trabalha com 2. Faça o primeiro, depois o segundo e o terceiro. É claro que isso tem um custo político, mas se nós tivermos um arcabouço que protege essas prioridades no longo prazo, o arcabouço jurídico legal, eu tenho certeza que as autoridades brasileiras vão ter mais segurança em não prometer o paraíso, mas entregar a realidade, né? Okay, bom, a gente está terminando o nosso tempo. Eu só queria deixar se alguém pode responder a pergunta do João Arthur, da FIEP, do Paraná, sobre a visão dos painelistas, qual o nível de detalhamento que os projetos, antes da licitação, devem ter para dar a necessária segurança do ponto de vista técnico, econômico e ambiental. Há muita discussão aqui sobre se a gente faz projetos com projeto básico, executivo, estudo de viabilidade, enfim. Há uma regra possível diante disso? Alguém pode... Bom, o DENIT está tendo uma experiência muito exitosa com relação ao regime diferenciado de contratação integrado, onde o DENIT licita com apenas um anteprojeto e permite que a empresa contratada, de fato, faça engenharia. Não simplesmente aplique uma solução definida pelo próprio DENIT para aquela obra. Então, nós temos exemplos aqui como a BR-163 em Mato Grosso, onde o empresário optou por colocar o pavimento rígido ao invés do pavimento flexível, dobrando a vida útil pelo mesmo custo para o DENIT. Então, é uma experiência que o DENIT tem tido nessas suas contratações, no RDC integrado, que para o órgão a gente entende que está trazendo muito benefício. Tá? Da mesma forma, na BR-163 no Paraná, a opção também está sendo essa. Nós tivemos o exemplo aqui de uma ponte, onde o DENIT tinha feito no seu anteprojeto uma ponte com vários pilares, e o projetista optou por uma ponte estaiada que diminuía o número de intervenções no rio, para poder melhorar o processo construtivo e deu mais funcionalidade para a ponte. Então, eu acho que para o DENIT, essa experiência está sendo muito exitosa. Então, a apresentação de um anteprojeto permitindo que o empresário apresente, a empresa, a construtora, apresente uma solução que tecnicamente
dê a mesma resposta técnica para a sociedade, ou até melhor, pelo mesmo custo de referência, e isso tem trazido benefícios para o DENIT e para a sociedade. Jimmy, posso... Pois não, claro. Bom, na realidade, fazer projeto, todo mundo que está aqui, boa parte conhece, não é novidade para ninguém. A engenharia nacional, ela vai muito bem, obrigado. A gente tem condições de desenvolver excelentes projetos no Brasil. Quando a gente vai falar de nível de desenvolvimento, daí a gente está falando de maturidade dos projetos de rodovia no Brasil, principalmente. A parte técnica, a percepção que a gente tem é que a parte técnica não é o grande problema. Novamente, nós caímos naquela velha e constante retórica de projetos de licença ambiental, de análise de impacto ambiental, né, de interferências com outros órgãos, prefeituras e outras coisas. Então, o que nos parece é o que realmente, se tu for analisar, sim, existe tecnologia que a gente pode imputar para tornar esses projetos mais ágeis, projetos mais factíveis na parte de qualidade técnica, sim, tem opções. Mas o que a gente não pode deixar de fazer uma análise, vamos analisar o histórico que a gente está tendo. Os nossos projetos, o problema dele não é técnico, o problema é outro, é regulamentação, é licença ambiental. Então, eu acho que aí que tem que trabalhar mais, tem que desenvolver mais, tem que entender mais qual é o traçado dessa rodovia, quais são os impactos dessas rodovias. Eu acho que esse que é o grande problema que tem que ser, que me parece, às vezes, que acaba deixando a desejar e cabe na mão da concessionária ficar mudando, apresentando estudo. Um EIA-RIMA não é uma coisa fácil de se fazer, um estudo ambiental não é fácil de se fazer. Na própria iniciativa privada, enfrenta muito esse tipo de problema, com uma agilidade muito maior, né? E às vezes são projetos que são locais. Imagine um projeto linear como uma rodovia, 400 quilômetros, 600 quilômetros. Então, esse que é o ponto, tem que ser muito bem entendido, e aí estão os grandes riscos dos nossos projetos aqui no Brasil. Porque atrasa a obra, atrasa a entrada do pedágio, atrasa a entrada da cobrança, revisão de estudo, mudança de trajeto, essas coisas têm que ser muito bem trabalhadas. Ok, algum comentário a mais? Bom, a gente está com o nosso tempo encerrado. Eu gostaria muito de agradecer a todos pela presença até o final dessa palestra e convidá-los para as próximas palestras que acontecem à tarde aqui. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.